Quem mais? O Roger Machado, claro. Aí a pressão é a Bateu. maior. Bateu, é. O técnico mais pressionado hoje no futebol brasileiro é o Roger, né? É o que pode cair em breve, né? Nem gosto muito desse termo. O técnico cai. Parece que a gente tem aquela coisa de fetiche por troca de treinador. Mas é o que está acontecendo hoje nos bastidores do São Paulo. Assim, depois da derrota para o Vasco, foi uma noite, começo de madrugada, de bastante pressão em cima do Roger, de bastante pressão de aliados do presidente Maciz para a mudança, a demissão do Roger Machado e, consequentemente, seria uma saída também do Rui Costa, executivo de futebol, que banca a contratação. É óbvio que teve, né, o aval do Maciz, do Rafinha, mas o Rui Costa foi quem deu a cara e falou na coletiva e defendeu a contratação do Roger Machado. Defende até agora. Então, assim, naturalmente, o caminho da saída de um, se acontecer, provavelmente o executivo deve sair junto. Deve ter então, não só a saída do treinador, Sim. mas também do Rui. E assim, o que aconteceu foi o seguinte... Quanto tempo aí? Não tem um mês, né? O Roger completou um mês agora. Completou agora? Completou um mês agora. Assim, a linha do tempo dessa pressão em cima do Roger, ela vem assim, acaba o jogo, né? Terça-feira você tem o jogo contra o Higgins, o primeiro tempo você sai de campo vaiado, ganhando o jogo. Aí no segundo tempo, 2-0, aquela coisa, criou-se até uma narrativa interna no São Paulo de que o segundo gol foi um gol já com a cara do Roger Machado, de treinamento e tal, que o treinamento está dando certo, está tendo evolução. Mas isso, evidentemente, não colou muito na torcida. Pode até ser, e é mesmo. O trabalho, ele acontece dentro do CT. Claro, a própria chegada e o gol que é do Arthur... Como é que é o nome do Arthur? O Arthur Victor. O Arthur Vitor é um pedido do Roger. É um pedido do Roger, claro. Jogar com dois pontas e tal. Chega o jogo do sábado, o São Paulo faz o gol, o São Paulo recua muito, o São Paulo não consegue se desenvolver, tem a chance de fazer o gol. Com o Caleri, e aí depois toma a virada em algumas circunstâncias de mexidas do Roger. E isso é aquela coisa, para um técnico que chega já demitido, qualquer situação vira motivo para falar, olha, tá vendo como não vai dar certo? Então o Roger passa por esse processo. Aí o presidente Maciz acabou sendo muito pressionado por aliados, por uma troca. A alta cúpula do São Paulo, Maciz, as pessoas próximas e tal, quem está ali no dia a dia com o Maciz, entendia que não dava para tomar uma atitude de cabeça quente ali na hora, não queriam tomar atitude de cabeça quente, queriam esfriar a cabeça, deixar o dia seguinte, ver o que aconteceria na volta do São Paulo para a capital. E aí, de manhã, eu recebi uma mensagem, por volta de 8 da manhã, dizendo o seguinte, jogo contra o Juventude vai ter o Roger. Roger vai ter uma continuidade. Não adianta, nesse momento tem que dar tempo e existem outras questões que impedem também fazer qualquer tipo de mudança. E aí eu fui a fundo buscar que situações são essas. Quais são essas outras situações? Primeiro, você traz o cara, você banca o cara, o presidente bancou, Rui bancou, Rafinha bancou, e aí daqui a pouco você descarta. É ruim com um profissional que não teve tempo ali de desenvolver o trabalho, por mais que ele já tivesse chegado demitido. Esse é um ponto. Então, beleza, vamos dar tempo, vamos ver como é que vai ser a Copa do Brasil e vamos ver como é que vão ser os próximos jogos de Campeonato Brasileiro, né? Se não acontecer nenhuma situação fora da curva no Morumbi terça-feira. A questão financeira é que pega. O São Paulo, para demitir o Roger, teria que pagar 3 salários. Juntar esses 3 salários dá 2 milhões, praticamente, de reais. Quer dizer, ele trabalhou e você teria que pagar 3. Você gastou 4 meses. Você... Tá no contrato ali, né? Tá no contrato, a multa. Você tem ali ainda dívidas com o Zubeldia, de rescisão. Então, assim, juntando as rescisões que o São Paulo deve aqui, ali e tal, hoje dá em torno de 5 a 6 milhões de reais. Então, assim, para você demitir o Roger, é mais uma dívida que você assume. E para contratar um treinador e um executivo, se for o caso, você vai ter que ir ao mercado. Você não vai trazer um executivo que não esteja à altura do São Paulo. Então, você vai ter que gastar. Sim. Você contratar um treinador, vamos lá,
há um clamor interno e a bola... E assim, se acontecer do Roger cair, 0-0-0-0-1 é o Dorival Júnior. O São Paulo entende, e eu falei com uma fonte que me explicou isso, o São Paulo entende que o Dorival se valorizou pós-seleção e pós-Corinthians depois dos 2 títulos. Então, assim, o Dorival hoje é um treinador caro. É um treinador que custa caro e é distante da realidade do São Paulo hoje. Porque a valorização dele começou no São Paulo, que foi para a seleção, aí depois voltou para o Corinthians, ganhou 2 títulos e saiu e está aí. É um treinador que o São Paulo entende que é caro. Então teria que ter uma negociação. E assim, por mais que o Dorival tenha amor pelo São Paulo, goste das pessoas, uma coisa é uma coisa, outra coisa estamos falando de um profissional que está negociando um salário por aquilo que ele entrega e ele entrega título. E que certamente vai ter propostas de outros grandes clubes também. Temos aí os times com técnico também começando a ficar na corda bamba. O que dá mais pressão ainda em cima do Roger. Porque assim, o que o presidente Maciço ouve e lê lá no WhatsApp quando ele recebe as mensagens dos aliados, de conselheiros e de gente do clube vão deixar o Dorival ser contratado por outro clube e ficar a ver navios? Então, assim, é uma pressão muito grande, cara. É muito grande a pressão em cima do presidente Maciço. E ele está tentando segurar a onda ali, está tentando equilibrar os pratos. Mas esse jogo contra o Juventude é um jogo, assim, ou para acalmar o bastidor, ou para dar uma acalmada, ou para o negócio degringolar de vez. Até perguntaram pro Hernan aqui no chat, por exemplo, se vence o Juventude por 1-0 num jogo sofrido. Mas aí tem o jogo da volta, né? Tem o jogo da volta. Cara, olha o impacto financeiro que é isso, né? Porque vamos imaginar nesse pior cenário que seria uma eliminação de Copa do Brasil. Não, esquece. Então, aí a situação do Dorival fica insustentável. Do Roger Machado fica insustentável. Aí você perderia, e eu não lembro exatamente quanto é, mas essa fase de Copa do Brasil, quanto é o prêmio? Vamos ver aqui, eu vou procurar. Porque na passada era 1 milhão, nessa então já é mais. Você perderia esse prêmio mais esses 3 meses de salário que tem que pagar de multa pro Roger. E aí semana que vem vai jogar na Colômbia o jogo mais difícil da chave na Sul-Americana, que é o adversário mais forte. E aí você tem que vencer, fazer o resultado, porque a Sul-Americana chegar na próxima fase rende uma grana em dólar. Claro. E é uma Copa, né? Então assim, é uma situação complicada. Para falar de como foi ontem o bastidor da... só uma coisa, desculpa, que eu ia te perguntar do Rui Costa. Aquela história envolvendo o Alan Barcelos, que era do Sub-20, né? Você acha que isso também influencia na sequência do Rui ou não? Não, porque foi uma questão muito mais assim do momento que o São Paulo estava vivendo e da transição dele. Ele chegou para ajudar a comissão técnica do Crespo. A comissão técnica do Crespo não tinha convicção ainda de como acomodá-lo. O São Paulo começou nessa crise de troca de treinador e crise política e tal, e aí ele estava lá no meio do negócio e não sabia o que fazer, se sentiu chá de cadeira, como eu trouxe aqui, foi uma frase que eu ouvi, ele estava num chá de cadeira, e aí ele decidiu por conta ir embora. Mas por conta do Barcelos, né? A decisão foi dele, né? Não foi porque o São Paulo... Aí tinha o negócio do Palmeiras, tanto que ele foi pro Palmeiras depois e tal. Sim. E ele ganhou um aumento, né? Então ele teve um aumento salarial, teve uma valorização. Então não dá para colocar... Não foi assim, foi esse o Rui Costa que perdeu... Não dá para colocar esse episódio na conta do Rui Costa. A premiação, você perguntou, é da quinta fase, né? Que nós estamos na Copa do Brasil, é 2 milhões de reais. Não, 2 milhões. Então, se você não avançar, você vai deixar de refaturar 2 milhões de reais. E ainda vai ter que pagar 2 milhões para uma possível Você está falando decisão. aí por baixo um confronto que vale uns 4 milhões de reais. É um jogo muito importante, assim, no sentido assim, se o São Paulo sair derrotado pelo Juventude, que está jogando hoje a Série B do Brasileiro, no Morumbis, eu acho que assim, pode ser um sinal até o final de semana, no próximo jogo, que é o sábado, contra o Mirassol em Campinas, uma crise que vai se instalar muito grande, e aí acho que o presidente Maciço não vai ter como segurar. Não tem como, né? Fica muito difícil de segurar. Não tô aqui cravando, não estou informando aqui que se perder vai cair, mas eu vou dizer para vocês com muita tranquilidade que se perder para o Juventude, tiver um resultado ruim,
atuação ruim, empate ou derrota e tal, fica muito difícil do presidente Maciço, que está pressionado a fazer essa mudança, conseguir equilibrar os pratos, conseguir dar um respaldo ali a um trabalho que ele acha que tem que ter um tempo ali. Até porque depois do jogo contra o Vasco, o Hernando trouxe que tipo, a pressão foi gigante pro Roger ser demitido e eles seguraram, né? Imagina se perde pro Juventude na Copa do Brasil também. Então aí fica insustentável. O time de série tá disputando hoje a Série Morumbi B. em casa, praia, tal. E outra coisa, o dia seguinte, né, a reapresentação ontem no CT, o time voltou de madrugada, com voo fretado, e teve a reapresentação já preparando esse jogo que é amanhã, né? Que é amanhã não, é amanhã, terça-feira, é isso aí, 7 horas. O clima era um clima muito para baixo. Muito para baixo, assim. Era um clima que quem esteve lá e me relatou, o Roger estava assim muito cabisbaixo, o Roger estava muito abatido. Óbvio, foi um trabalho duro, trabalho normal, o trabalho segue, o planejamento está ali e tal, mas olhando assim para a parte pessoal ali, para o lado humano da coisa, o Roger de fato estava muito abatido. Sentiu demais o que foi essa derrota, a repercussão, porque assim, não adianta o cara falar assim, não olho rede social, mas assim, chega, as coisas chegam. E aí, como chega no elenco, e assim, os atletas, eles não são a favor de uma mudança de comissão técnica. Porque assim, falei com muita gente antes do jogo do Vasco. Gente de campo, gente que joga, titular, reserva e gente de staff. Cara, assim, do trabalho do Roger, é difícil ouvir uma crítica. Eu tô falando do trabalho do dia a dia, do que é o treinamento, do que é o cara ali comandando um treino. O pessoal elogia muito. O que no bastidor ouvia-se de um outro treinador que passou recentemente. E você não ouvia, na verdade, né? Crespo não tinha esses elogios de dia a dia, treino, né? O trabalho do Roger no dia a dia, ali no trabalho, no trato, naquela coisa do trabalho de campo, do desempenho no campo, é muito bom. Só que não consegue traduzir no jogo, porque o futebol ele tem... não é uma ciência exata. Não treinou bem, vou ganhar tem um adversário ali. Tem uma coisa que tem no jogo que não tem no treino, que é o adversário. O São Paulo fez o gol, o São Paulo acomodou. O Vasco correu. Sim. O Vasco buscou o resultado. O ambiente ali e tal. Mas assim, o que implica nisso? Às vezes é o jogador que tá num dia ruim, o Caleri estava num dia ruim. Sim. Em dias Se ele faz 2-0 ali, acaba o jogo. Em dias normais, o Caleri mete aquele gol. É isso aí. Estoura a rede ali. Mas não aconteceu. Foi o que o cara do Brasil Reescrito mandou no chat. Bem o que o Hernan disse. Caleri me erra um gol embaixo da linha. Daí a culpa é do técnico, é ele quem paga a culpa. O cara mandou aqui no nesse chat. caso, qualquer coisa que qualquer jogador faça, erre um pênalti. O Rafael, cara, a bola estava na mão dele. Sim. Existe frango de pênalti? Eu nem acho que é esse o termo. Tomou um frango de pênalti. Mas era uma bola, talvez, defensável. Sim. Então, assim, beleza, o Rafael pode ter falhado? Pode ter falhado. O sistema defensivo pode ter falhado, porque assim, o Watson chuta a bola, ela bate lá no Lourão, lá, que o centroavante deles lá, o Spinelli, que é bom, a bola volta, repica no meio da área e o Andrés Gomes vai lá e faz o gol. Ninguém para dar um tranco em ninguém ali, ninguém para chegar e chutar essa bola na lua, então falha do sistema defensivo. A bola chegava toda hora perto da área do São Paulo. O Vasco estava atacando todo momento. Mas você vê como é que funciona? No treino parece ser bom, consegue ajeitar, mas chega no jogo é uma circunstância diferente, né? Mas aí quando você tem um técnico que chega demitido, isso, já chega... Tudo vai colar nele. Vai ser tudo na conta dele. E nem é culpa dele, na verdade. E o Roger sabe disso. De algumas coisas de outras coisas não, mas não é justo ninguém já chegar demitido. E assim, você não, correto. Você não vê, mas é a realidade. Por mais que se tenha esse cenário, você não vê publicamente nenhum jogador falando, esse treinador não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e você não vê também o Roger falando, beleza, eu dou o treino é do caralho, e tipo, os caras que não desenvolveram lá. Não. Existe uma boa relação, um bom relacionamento entre elenco e comissão técnica. Se o Roger Machado for demitido nos próximos dias, nos próximos resultados, não é por falta de sinergia com o elenco. E sim, é um cara que chegou já
demitido. Só complementando a informação do Hernan, é até interessante porque tem coletivas e entrevistas que os jogadores eles chegam para falar sobre o jogo e tudo mais, e aí ele não consegue dar um respaldo pro trabalho do técnico. Não é o caso do Roger, né? O pessoal fala, pô, a gente tá trabalhando tudo mais, a gente se esforça, mas tem aquelas entrevistas que o jogador chega, tem alguma coisa que não tá funcionando, sabe? Os caras já demonstram insatisfação, não é o caso. Um exemplo disso, recentemente o técnico do Galo não falou, tem gente que deveria estar correndo e não tá correndo. Você viu como já tem uma... E ontem o nosso colega lá de Minas, o Frossard, falou que ele chegou até a entregar o cargo. Sim. E a direção conseguiu aí fazer com que ele revisse a situação. Tem uma crise lascada também lá no Atlético. Exato. A última, pra gente encerrar de informação do Atlético, né? Até você trouxe. Só levantei a bola pra você. Só isso. Isso é muito bom saber disso. Obrigado. Você é minha referência, você, Hernan. Parabéns, tá? A informação do Juan Tressoldi, zagueiro Atlético Mineiro. O Galo se prepara para pagar mais de 20 milhões de reais na compra do Juan Tressoldi. Tem uma opção de compra ali de 3,5 milhões de euros. Ele tem emprestado até o final de junho pelo Sassuolo da Itália. E o Galo já decidiu exercer a opção de compra dele. Então o Atlético Mineiro vai parcelar esse valor, já avisou a Sassuolo que deu ok para a negociação avançar. Então em breve aí vai rolar a compra do Juan Tressoldi, que nesse sistema defensivo do Atlético Mineiro, talvez ele seja um dos melhores, já que o Lianco não vive grande fase. Ontem falhou novamente. E o Juan Tressoldi, que era um bom zagueiro no São Paulo, acabou não ficando, o São Paulo não conseguiu comprar. Agora deve ser adquirido nos próximos dias, próximas semanas, pelo Atlético Mineiro, que já está no orçamento a permanência em definitivo do Juan Tressoldi, que está muito feliz no Galo. Boa. Lê mais algumas mensagens aí, vai. O pessoal foi à loucura quando o Hernan foi falando de Roger Machado. O que o pessoal tá querendo? Tem um nome aqui que, cara, é muito engraçado. Sempre quando a gente pensa em técnico português ou a técnicos livres no mercado, todo mundo fala em Pedro Martins. Foi o Simarco Arcanjo aqui. Pedro Martins é um técnico português. Todo mundo fala nele, cara. É aquele técnico batata. Como é que ele chama? Pedro Martins. É igual aquele... o Carvalhal. Não sei se é o Carvalhal, mas tem vários técnicos portugueses que são sempre cotados no futebol brasileiro. Então, não tem nada. O Roger Machado é o técnico do São Paulo. O elenco do São... mensagem aqui, fala. Não, o elenco do São Paulo é horrível. Falou o Eduardo Xavier. O elenco do São Paulo é horrível. O clube tá falido e a diretoria é uma M. Mas a culpa é do técnico. Essa mensagem aqui é verdadeira? Cuidado, Bruno Vicari. Felipão quer tomar seu lugar. O homem tá importante, tava no Mundo F em horário nobre da ESPN. Chupa. Fala, minha turma, beleza? Chegando aqui com aquele giro de notícias importantes do Tricolor Paulista e informações atualizadas para você que gosta e acompanha nosso canal. Peço muito com humildade para você chegar aqui dando like, se inscrever no canal, então deixe seu like, Blue, e você ficará por dentro de tudo que está sendo falado, especulado, informado, noticiado no dia a dia do bastidores do maior clube do Brasil. Muito obrigado, valeu, um grande abraço para você e até o próximo vídeo.